E aí, já parou para pensar como seria uma missão de resgate no mundo espiritual? Em Os Mensageiros, o André Luiz nos leva com ele numa jornada exatamente assim. Ele sai da segurança da colônia Nosso Lar para encarar desafios que no fundo transformam a alma. Vamos juntos descobrir as lições dessa viagem incrível? Para a gente começar, essa frase do Emmanuel já prepara o terreno. Ele está dizendo aqui que a morte não é um fim, um descontrole, mas sim um passo adiante na nossa evolução. É uma mudança de chave no nosso pensamento, fundamental para a gente entender tudo que o André Luiz vai viver a partir de agora. Bom, a nossa história recomeça com o André Luiz logo depois de tudo que ele aprendeu em Nosso Lar. Ele já se livrou dos pesos do passado, mas agora tem um desafio diferente, um vazio por dentro. Sabe aquela sensação? Quando a dor passa, mas você ainda não achou um novo propósito? É exatamente aí que ele se encontra. E essa imagem aqui descreve a situação dele com perfeição. A alma dele virou tipo um cálice, sabe? Limpinho, luminoso, livre das mágoas antigas, mas vazio. É a crise de quem se libertou do que era, mas ainda não faz ideia do que vai ser. E aqui a gente vê essa transformação de um jeito bem claro. Ele deixa de ser aquele caramujo na concha, todo fechado nos seus apegos, nos seus ressentimentos. A dor, em vez de quebrar ele, acabou quebrando essa casca e o abriu para um novo horizonte, para o sol da bondade infinita. É uma virada de chave total na maneira de ver o mundo e a si mesmo. Agora, o foco é servir. E como em toda grande história, parece um guia, né? A amiga dele, a Narcisa, percebe esse vazio no coração dele e dá o conselho certeiro. Vai encher essa taça nas águas eternas. Ou seja, ela aponta o caminho do serviço, lá no Ministério da Comunicação. Esse é o chamado para a aventura, o momento que muda tudo. Com o coração cheio de esperança de novo, o André Luiz topa o desafio. E agora? Ele está prestes a conhecer o seu mentor e a descobrir que a missão que o espera é muito, mas muito maior do que ele podia imaginar. E esse guia é o Aniceto, um mentor super sereno, mas com uma energia firme, sabe? E ele já deixa claro. O caminho não vai ser fácil. As regras são rígidas. Comprometimento total, abandonar as vaidades, ter muita disciplina e um foco que não se desvia do bem. O serviço espiritual, ele mostra, não é para amadores. E aqui vem uma das ideias mais fortes do livro. Ser um mensageiro espiritual não é ser um carteiro divino que só entrega recados. A missão, como explica o Tobias, é se transformar na própria mensagem. Eles precisam se tornar cartas vivas, ou seja, carregar dentro de si a esperança e o auxílio que eles levam. A mensagem tem que ser vivida para poder ser entregue. Ok, com a missão definida e a equipe preparada, a jornada pra valer começa agora. É uma viagem que vai levar eles para longe da luz de Nosso Lar e mergulhar direto nas vibrações mais densas da esfera da Terra. Então, eles partem de um lugar de harmonia, de luz. Nosso lar é segurança, aprendizado, paz. Mas a verdadeira prova de um espírito não está na zona de conforto, né? Está na coragem de mergulhar no desconhecido para poder ajudar. Conforme eles vão se aproximando da Terra, a atmosfera espiritual vai ficando pesada, quase sufocante. Eles começam a sentir o peso dos pensamentos humanos, a ansiedade, a raiva, os medos. É como mergulhar no oceano denso e turbulento de emoções. Finalmente, eles chegam nas zonas mais sombrias, o umbral. E não é um inferno com fogo, nada disso. É um lugar desolado, construído pelos próprios resíduos mentais, pela energia de dor e negatividade que mentes desequilibradas emitem tanto na Terra quanto fora dela. É uma paisagem criada pelo pensamento. O coração da jornada acontece aqui, no posto de socorro. Pensa num oásis, uma verdadeira fortaleza de luz e ajuda no meio de um deserto de escuridão e sofrimento espiritual. Lá no posto, o André, que foi médico, se depara com a dor da alma de um jeito muito cru. Ele vê espíritos que estão revivendo tragédias sem parar, múmias espirituais que estão paralisadas porque negam a vida após a morte e mentes que viraram verdadeiras prisões de escuridão. É um pronto-socorro para almas no limite. E aqui a gente vê na prática o poder da prece. A oração da Ismalha abre um canal direto com o alto. A energia divina desce como se fossem flocos de luz. Essa energia é absorvida pelos trabalhadores que a retransmitem como bolhas luminosas. E são essas luzes que tocam as almas adormecidas e as despertam de seus pesadelos. É a cooperação espiritual na sua forma mais pura. Depois desse trabalho super intenso no posto de socorro, a equipe finalmente chega ao seu destino na Terra. Mas eles não vão para um templo grandioso ou um centro de poder. A missão acontece no santuário mais sagrado que existe, um lar.
Eles chegam na casa da Dona Isabel, uma mulher simples, viúva, mas cujo lar se tornou uma verdadeira oficina espiritual, uma base de operações para trabalhadores dos dois lados da vida. E essa lição do Aniceto aqui é muito prática. Ele mostra que o hábito simples da prece em família, do culto no lar, não é só um ritual. Aquilo constrói um verdadeiro campo de força, uma fortaleza de luz que protege o ambiente e quem mora ali das sombras do mundo. Ao final dessa semana intensa de trabalho, André Luiz retorna não só com histórias para contar, mas com uma compreensão totalmente nova sobre o que realmente significa servir. E aqui a gente chega na mensagem central de toda essa jornada. Ser um mensageiro do bem não tem a ver com o que se fala, mas com o que se é. A transformação de verdade acontece quando a gente se torna a própria mensagem de amor e de renovação. Todo o trabalho, no fim das contas, é dentro da gente. E para fechar, o Aniceto deixa essa reflexão no ar. Ele nos lembra que os nossos pensamentos e as nossas ações atraem companhias espirituais, uma nuvem de testemunhas que está sempre ao nosso redor. A pergunta, então, não é se a gente tem companhia, mas sim, qual companhia? Quais são as suas testemunhas? A resposta? Bom, a resposta define o nosso caminho.